tem que começar a gravar, exato. Inicia a gravação. Valkyrie e Corinto, por favor. Inicia a gravação. Ok. Então, dando continuidade à sessão, passo a palavra ao doutor Rafael para relatar o item 383, vou até anotar aqui, 383, da pauta recorrente transportadora Transvase, final de 2015-80. Está com a palavra, doutor. Vamos lá. Presidente, colegas, esse processo, ele diz respeito a uma auto-infração, a respeito de um procedimento adotado pelo contribuinte. Ele tem a questão jurídica, de base, e tem a questão processual também, porque alguns argumentos no recurso voluntário não foram tratados na impugnação. Então, eu chamo a atenção aos senhores, no início do relatório, trata de processo no qual é recorrente, dedicado ao transporte rodoviário de produtos perigosos, insurge contra a auto-infração, por não ter recolhido integralmente contribuições ao PIS e ao COFINS. Na impugnação, suscitou a ilegalidade do auto-infração por violar princípios que regem o processo administrativo. 2. Expôs sua interpretação a respeito do conceito de insumos. 3. Afirmou que as glosas são em descompasso com a legitimidade do procedimento adotado pelo impugnante. E 4. Alegou a confiscatoriedade das punições impostas. Bem, a matéria jurídica de piso é essa aqui. De falta de segregação para os períodos de 2011 dos valores pagos a pessoas físicas, transportadores autônomos e pessoas jurídicas optantes pelo Simples, cujo direito ao crédito é calculado sobre a base reduzida, em 75%. Todos os créditos referentes às subcontratações foram considerados como sendo pagos para esses tipos de prestadores. A autoridade fiscal, aí tem a questão da alíquota. Tá, eu estou bem. Estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo bem. Ok. Eu estou te ouvindo, pode ir. Então, sim. Tem também a questão do cálculo incorreto dos créditos, ainda referentes às subcontratadas, utilizando-se a alíquota integral e mais 75% da própria alíquota, gerando crédito calculado sobre as alíquotas de 2,8875% para o PIS e 13,30% para o COFINS. Os combustíveis foram calculados também, segundo a fiscalização, incorretamente, utilizando as alíquotas da monofasia, no caso, 4,21% para o PIS e 19,42% para a COFINS. A mesma coisa em relação aos créditos de aquisição de pneus e câmaras de ar. Essa é a matéria de base. Então, no recurso voluntário, a recorrente tratou dos seguintes pontos: nulidade do auto de infração, obrigatoriedade que tivesse sido prolatada a decisão antes de 360 dias após a impugnação, prescrição intercorrente, boa-fé, exorbitância do valor da multa e requer diligência. E a partir daí eu vou entrar no voto. No voto, eu já inicio com a admissibilidade com a matéria da inconstitucionalidade das sanções tributárias. Essa parte da inconstitucionalidade, eu entendo que é de não conhecer. Eu entendo que é de não conhecer. Bem, é isso. Agora, não sei se vai ser julgado agora por alguns tratarem que deveria ser improcedência ou não. Depende. Olha só, Rafael, okay. Como é que foi decidido lá na... Isso foi levado lá na DRJ? Foi levado à DRJ e a DRJ entendeu que não era... que julgou improcedente. Então, a gente... Não, estou falando... A análise de constitucionalidade foi lá para a DRJ? Foi para a DRJ, ele alegou a inconstitucionalidade da DRJ. Então, aí não é não conhecimento, é negar provimento. Ele está falando que pode analisar. Veja, na hora que... O raciocínio é simples. Toda vez que ele já levou para a DRJ essa discussão, e a DRJ falar que não pode analisar, o que ele está falando agora aqui, implicitamente? Olha, vocês podem analisar, e a gente vai falar se pode analisar ou não. Okay. Faz parte da LID. Tudo bem, mantemos então... Agora, se ele traz como primeira matéria aqui, não. Aí é diferente. Isso não, ok. Então, ok, isso aí tá... Então, eu volto, trato como preliminar. Vamos lá. Trato preliminar e conhece e não dá... Conheço e afasto a preliminar. Ok, vai virar a primeira preliminar. Vou passar a adotar essa como procedimento padrão.
Aqui, a outra preliminar, nulidade do auto de infração por suposta desconsideração dos créditos de titularidade da recorrente. A recorrente alega que o auto de infração é nulo em razão da autoridade fiscal, quando da sua lavratura não haver considerado os créditos de titularidade da recorrente, devidamente registrados na contabilidade. Esse fato alegado, ainda que eventualmente confirmado, não é apto a gerar a nulidade do auto de infração, mas sim sua modificação no que diz respeito aos créditos hipoteticamente não levados em consideração quando dos cálculos. Isso é matéria meritória que será tratada em momento oportuno. Então, eu digo que isso não é preliminar, mas sim a matéria de mérito. Todos de acordo com esse entendimento? Senhores? Eu, sim. Ok, então vamos lá. Então, Só para aduzir, seria interessante dizer que a preliminar, nesse caso, se confunde com mérito e pronto. Não é bem isso, eu acho, que está acontecendo aí. Eu acho que o que está acontecendo é que ele levantou uma preliminar que não tem efeito de afastar a autuação. Por quê? Porque se tem erro por parte da fiscalização em desconsiderar créditos, sim, isso afetaria só o mérito. Não acho que seja isso aí que você falou, não, Cori. Ué, mas ele está julgando... É uma preliminar que ele está afastando, porque é uma questão que... Ele está pedindo nulidade do auto, poxa. Oi? Se ele está pedindo nulidade, isso é uma preliminar. Não há a menor dúvida sobre isso. Exato. Isso é uma preliminar. E se essa preliminar não pode ser tratada agora em preliminar, é porque o centro dela, ou seja, vai ser tratado oportunamente, como diz o... Não, mas eu acho que... Quando do trato do mérito. Então ela se confunde com o mérito. Não, a preliminar não se confunde com o mérito. A preliminar é autônoma ao mérito. Nesse caso, qual que é a preliminar? A preliminar o auto de infração errou no cálculo, ele é nulo. Isso é uma preliminar independente do mérito. O que ele está dizendo é que não implica nulidade um erro de cálculo do auto, ou a desconsideração de créditos. E que isso aí afeta só a questão do quanto considerado, que é uma questão de mérito. No final das contas, não se confunde com mérito a preliminar. É uma preliminar autônoma. E o assunto que foi levantado na preliminar, na verdade, vai ser analisado quando de ser analisado quando mérito. Não é bem o assunto da preliminar, né? Eu falei assunto para ser uma forma genérica. Os efeitos de uma análise equivocada da fiscalização vai se refletir apenas no mérito e não na preliminar. E não na nulidade. No fundo é isso. Não é que a preliminar se confunde com o mérito. A preliminar é autônoma. A preliminar é o que ele está levantando. A autuação é nula. Por quê? Porque a fiscalização não considerou crédito. Não, a autuação não é nula. Por quê? Porque isso não implica nulidade. Isso implica, eventualmente, um reconhecimento a menor do crédito, ou a maior do crédito. Enfim. É uma nulidade, é uma preliminar autônoma. Ok, vamos lá. Seguindo. Quer julgar, presidente? Quer tratar desse ponto isoladamente? Eu acho que não precisa, não. Não, vamos seguir. Preliminar de nulidade pelo fato do processo administrativo fiscal estar tramitando há mais de 360 dias. Esse argumento é novo porque o fato é novo. A recorrente sustenta que o processo, que é o 24 da Lei 11.547, diz que é obrigado que a DRJ tivesse em 60 dias. E eu entendo que isso é uma alegação de prescrição intercorrente. Embora não seja expresso, isso é o conceito de prescrição intercorrente. E eu afastei pela súmula 11. Ele está falando da lei, é isso? Ele está falando da lei. A gente já teve voto aí que trata específico Isso não é a prescrição intercorrente, é o voto específico dos 360 dias. A gente tem voto específico. Eu fiz isso. Eu também fiz, o Gilson fez um voto também muito bom. Quer dizer, é um tratamento à parte, mas eu acho que você também tem razão de pensar que no fundo, é uma prescrição intercorrente que ele quer, mas
A gente tem tratado como algo separado. Sim, e se há entendimento colegiado em assunto mais específico, que eu não utilizei, eu uso igual a interpretação constitucional, né? Seria igual das normas. Se tem algo mais específico, a gente usa ao invés do genérico. Eu vou usar esse voto específico dos 360 dias, muito embora eu entenda que na prática é o mesmo assunto, é a perda do direito pelo decurso do tempo. Eu concordo contigo nisso, mas vamos específico. Eu concordo em utilizar o voto que a gente já tem no colegiado, até para a uniformização do nosso entendimento. Eu vou tratar disso então. E até para evitar embargos, porque ele pode falar assim, olha, tudo bem, eu concordo que na prática, se você olhar mesmo, mas não é exatamente isso que ele pede. Ele fala o seguinte, olha, 360 dias o fisco perde o direito. Ele fala que tem um prazo decadencial aí, que é esses 360 dias. É isso que ele diz, na verdade. Ele não fala exatamente de prescrição intercorrente. Ele fala de um prazo de 360 dias, como tem de 5 anos, como tem de... Sim. Também tem esses... Para ele, tem esses 360 dias. E, na verdade, não é isso. Não, e não é o tanto que ele trata da prescrição intercorrente no tópico abaixo. Sim, ele trata depois. São coisas diferentes aqui. Eu acho que você deve tratar diferente, porque você vai ser embargado. Não, tratarei até repito, por causa até para ficar mais bem trabalhado. Sim, faço isso sim. Já anotei aqui. Aí depois entra preliminar de prescrição intercorrente. Aí sim. Também afastado pela súmula. Então vamos lá. Aí sim, súmula. Depois tem um argumento de boa-fé do contribuinte, que ele diz que não poderia ter sido lavrado auto de infração porque teria agido de boa-fé. E essa pretensão pressupõe que infrações somente poderiam ser punidas se fossem dolosas ou fraudulentas. O que não ocorre no caso concreto, eis que a infração também pode ser culposa, demonstrando que a eventual inexistência de má-fé não impede a lavratura da auto-infração. E afasta preliminar de nulidade. Beleza. Ok. Pode continuar. Aí, mérito. No mérito, ocorreu como de vez em quando acontece nesse colegiado, a DRJ ela foi expressa ao afirmar que a impugnante, no caso, na época impugnante, apesar de ter suscitado a ilegalidade do auto de infração, o conceito de insumo, o descompasso da decisão com os fatos e a confiscatoriedade, que a impugnante não teria adentrado no mérito. E aí a DRJ foi expressa. A empresa nada contesta no que diz respeito à forma incorreta do cálculo dos créditos referentes às subcontratadas. Itens A e B do item 1 acima, devendo, portanto, o item A e B ser considerado não impugnada por essa parte do lançamento. E aí, efetivamente, analisando a impugnação de folhas 412, a decisão proferida pela DRJ, a matéria recursal foi limitada a não houve preclusão em relação a matérias e, concomitantemente, a discussão do mérito das glosas sobre pneus, combustíveis e câmaras de ar. Então, a matéria recursal foi limitada aos itens A e B. Ok. E o recurso voluntário tratou de matérias distintas. Agora eu tenho o argumento de que houve erro na decisão atacada, eis que a recorrente não teria buscado a declaração de constitucionalidade da norma jurídica, a multa aplicada. A recorrente afirma que não insurgiu-se contra a inconstitucionalidade da norma, mas sim do percentual, cuja exorbitância fugiria, ao seu ver, do caráter educativo que deve ter, gerando empobrecimento contribuinte, reiterando seu caráter confiscatório, pressionador e irrazoável. Apesar da recorrente tentar que não se trata de uma discussão de inconstitucionalidade, na verdade pois ela afirma que o percentual da multa extrapola os limites da confiscatoriedade. E aí, quando falo em confiscatoriedade, eu transcrevi o trecho, eu entendo que há sim o argumento há sim uma discussão sobre a inconstitucionalidade, e aplico a súmula. Ok. Depois vem um argumento de desconsideração dos créditos de titularidade da recorrente. A recorrente sustenta que, quando a lavratura da auto-infração não foram considerados créditos de sua titularidade. As folhas 177 do termo de início da ação fiscal oferecido ao contribuinte a oportunidade de trazer aos autos informações que entendesse necessárias da fiscalização. As folhas 226, o termo de intimação fiscal evidencia que o contribuinte ainda não havia prestado as informações necessárias ao cálculo dos créditos. As folhas 228, a gente apresenta esclarecimentos sobre o termo de constatação.
A fiscalização esclareceu, quando o relatório fiscal de folhas 377 seguintes, que a contabilização das subcontratações era feita de forma resumida, ou seja, que lançava todas as subcontratações de uma só vez, em relação ao mês, e utilizava esses valores para abater do total da conta de serviços, quando a legislação somente permite 75% no caso de autônomos e pessoas jurídicas optantes pelo Simples. E, além do mais, não segregou os cálculos, e-folhas 379. Aponta ainda, e-folhas 379, que o cálculo dos créditos relativos a transportadoras subcontratadas foi realizado com alíquotas superiores às legais, gerando créditos fictícios. Identifica também que a recorrente apurou crédito de PIS e COFINS com combustível de forma equivocada, gerando crédito a maior, o mesmo ocorrendo em relação a pneus e câmeras de ar. Conforme verificado, a fiscalização apurou individual e motivadamente os créditos, reconstruindo a escrita fiscal e lançando multa de 75%. Na impugnação ao auto de infração, folhas 412, a recorrente limita-se a tratar dos conselhos de insumo, deixando de pontuar objetivamente as razões pelas quais entende que o procedimento da fiscalização seria equivocado, também não realizando qualquer cotejo nesse sentido no auto de infração. Nesse sentido, é de se negar por meio de recurso voluntário também no que diz respeito ao capítulo que trata das alíquotas aplicáveis ao caso em tela. E, por fim, diligência, que ela requer só no recurso voluntário a diligência. E aí eu também nego a diligência pelo fato de que ela tem um rito próprio, um rito legal, sujeito a regras de prescrição. Por isso, regra de prescrição. O pedido de diligência está sujeito, vamos usar um termo melhor. Preclusão, na verdade. Sim, a preclusão. A preclusão. Ô, Rafael, eu só não entendo o que você está falando disso tudo aí, mas isso não foi abordado na impugnação, é isso? A diligência? Não, antes, essas duas matérias antes. Não, olha só, ela foi... Deixa eu fala assim, não teve contestação efetiva, não sei o quê. E aí você fala, não deu provimento. Não, foi o seguinte, quando da impugnação, ela não falou dos itens... Deixa eu chegar aqui. A matéria recursal foi limitada àquele amarelo aqui, que não houve preclusão em relação às matérias, e a discussão das glosas sobre pneus, combustíveis e câmara de ar. Isso. Aí logo em seguida você trata de duas matérias. Exato. Certo? E essas duas matérias foram objeto só de recurso voluntário, é isso? Deixa eu checar, Vinícius, porque assim, você limita antes dessas duas matérias, você circunscreve os limites da impugnação. Sim. Você fala assim, ó, duas matérias que não houve preclusão e não houve concomitantemente a discussão do mérito das glosas sobre pneu. Aí depois você traz duas matérias. Especialmente nessa segunda matéria que você trata, que é a argumento da desconsideração dos créditos, você conclui por não dar provimento. Mas não seria não conhecer? Porque ela foi impugnada? Essa é a minha questão. Eu estou com ela bem, eu fiz um resumo dela aqui. Esse resumo tinha que estar no... Esse resumo tinha que estar no teu voto, né? Não, mas ele está confuso no voto, eu não estou entendendo. Não, olha só, esse resumo está no voto, sim, ele está nesse trecho da casa amarelo, quando eu falei, a impugnação tratou disso e o recurso voluntário tratou disso. Então, porque você parece contraditório quando vai para o recurso voluntário. Se você fala assim, a impugnação tratou disso, o recurso... Imagina, a impugnação tratou de A, o recurso de B, e aí você entra em B, parece que você está desconsiderando a simetria que deve haver entre os dois. Realmente esse processo ele foi de março. Entendi. Mas é daqueles que já passou muita coisa até lá. Entendi. Então não conhecer no final das contas essas matérias novas trazidas no recurso. Essas matérias realmente não podem ser conhecidas não, Vinícius. Então você tem que botar um motivo de não conhecer. Porque não foram suscitadas E se você não conhece, você não entra mesmo e não fala nada sobre o mérito dela. Porque é simples aí, é só você falar assim, olha... É verdade, tanto é que eu mencionei aqui em cima, não sei porque eu fiz. Isso. O vontade tratou de matérias distintas. Sim. Isso, essas matérias não podem ser conhecidas, está certo. Diante da assimetria entre os dois recursos, entre a impugnação e o recurso... É verdade.
né? O que sobrou no recurso não é conhecido. Vou operar nesse sentido. Olha o Jorge rindo de nós ali, ó. Ok, então vamos lá. Como é que ficou o teu voto no final? O meu voto ficou Conhecer em parte, da parte conhecida negar. conhecer em parte, afastar as preliminares e na parte conhecida negar. Então é completo. Tá, beleza. Doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. Mexeu a boca, quer dizer que tá aí. Não, é só porque se fica absolutamente imóvel, eu nunca sei se tu tá ainda aí ou tá congelado. Você e o Vinícius têm essa capacidade. É uma cobra. Fica aqui parada. Daqui a pouco eu dou um bote. Rapaz, eu ouvi do guia lá em Bonita o seguinte: quando você ouvir barulho, não se preocupe porque é a presa. O predador nunca faz barulho. É, verdade. Enquanto você estiver ouvindo um barulho no mato, é presa. Não se preocupe com isso. Vamos lá, Dr. Walker. Qual é o voto do senhor? Na verdade, eu tô meio confuso com esse voto. Com todo respeito ao relator. Pergunte a ele, então, as suas dúvidas. Porque é o seguinte, essa questão da nulidade que ele traz aqui, que ele fala que é matéria de mérito, só que o contribuinte não discute isso no mérito. Sim, ele não discute no mérito. Eu interpretei como mérito, olha só, ele tratou como preliminar. Eu disse que não é preliminar e trago para o mérito como uma forma de aproveitar o recurso dele. Como uma forma de fungibilidade. Na verdade, ele entende que é nulo a autodifração porque a fiscalização não considerou umas operações que ele fez, não foi isso? Exato. Não, mas ele não discute isso no mérito. Ele pede depois, no final do pedido de nulidade dele, ele pede que seja declarada a nulidade para dar a oportunidade dele de provar as coisas. Em diligência, exato. Por isso ele não fala expressamente no recurso como mérito. Ele fala como preliminar, eu faço uma fungibilidade para aproveitar o recurso dele, eu faço uma fungibilidade para entender que aquilo é mérito, mas é um mérito que não foi tratado na impugnação. Então eu não conheço. Mas isso não tem nada a ver com fungibilidade, não. Sim. Não confunda as coisas, não. Peraí, calma. Olha só, se ele só falou isso como nulidade, e já aconteceu várias vezes da gente ter recursos que só tem preliminar, na verdade, o que vai acontecer? Você vai negar provimento e acabou. Não me interessa se é uma... Olha só, a questão de ser preliminar, prejudicial, é só uma questão que guia você de como você vai fazer a análise. Então, você primeiro vai lá no conhecimento. Saindo do conhecimento, você vai para a prejudicial. Saindo da prejudicial, você vai para a preliminar. Saindo da preliminar, você vai para o mérito. Sim. Isso é só um guia que você precisa usar mentalmente, que o próprio Código de Processo Civil dá, para que você faça a análise de uma maneira coerente. Ponto. Só isso. Agora, se o cara só traz preliminar, você não tem nenhuma necessidade de falar que aquilo é mérito preliminar, você simplesmente julga aquilo. E acabou. Agora, o não conhecimento é que tem um pouco de outras... tem outras características, mas a preliminar, não. Ora, aí o que acontece? Acontece que porque a gente já teve até discussão, né? O Corinto lembra disso. Pô, mas eu só tive preliminar nesse processo. Eu lembro do Corinto até falando. Mas eu só tive preliminar, não tem problema. Só tem preliminar. Você negou os preliminares, você pegou o provimento ao recurso, acabou. Sim, mas nesse caso... Agora, se você fica... não tem esse negócio de você mudar a preliminar para a mérito e entender que estou fazendo uma fungibilidade para poder aproveitar o recurso. Não, você não está fazendo nada, não precisa fazer nada disso. O recurso dele foi apresentado. É porque ele não classifica. Eu entendo que o Rafael fez o seguinte, que o cara não classifica preliminares e mérito. Como, por exemplo, prescrição e tudo mais. Na verdade, você está entendendo isso como preliminar, né, Rafael? Aí,
Ele falou em nulidade. Quando ele falou em nulidade, eu falei, olha, isso não é nulidade. Assim, Vinícius. Isso não é nulidade, isso é mérito. Mas o mérito... Vamos organizar, que todo mundo falando não dá. Quem está falando agora é o relator. Vamos lá. Então, eu fiz da seguinte forma, ele tratou esse assunto como nulidade. Nulidade seria uma preliminar. E eu disse, olha, não é nulidade. Isso, eu não posso entender isso como nulidade. Isso não gera nulidade. Isso é mérito. E aí que eu desbloqueio essa discussão para mérito. E tirei de preliminar, de nulidade. Mas mesmo... Beleza. Walker, vamos lá. Agora é você que está com a palavra que você já estava. É verdade. Eu vou pedir ver ao relator, eu vou voltar para as conclusões. Desculpa. Não, mas... O contribuinte não trouxe matéria de mérito. Ele... Já começa por aí. Ele trata isso aqui como nulidade. Outra coisa, ele não trouxe como mérito porque ele não arguiu isso na impugnação. Então, ele não tem a ver. Eu acho que a gente tem que restringir aqui o que o contribuinte pediu. O contribuinte pediu nulidade porque a fiscalização não considerou aquelas receitas lá. Ele não traz no mérito. Ele está falando que o auto de infração é nulo e ele quer a oportunidade de produzir provas de novo. Rafael, eu acho que o Rafael deveria falar assim, isso não é causa de nulidade do artigo 59, do 60 do decreto. Isso. Ponto. As questões de inclusão na base de cálculo são questões a ser decididas em mérito. Mas como ele não trouxe, você não vai falar mais nada. Acabou. É causa de nulidade? Não, não é. Vamos para o mérito. O mérito, ele discute isso? Não, não discute. Ele traz princípio de boa-fé, ele traz prescrição intercorrente, blá, blá, blá. É isso que é para ser jogado. Agora ficar falando matéria não impugnada. Ele não traz isso. Eu não sei porque está falando de matéria não impugnada. Não tem isso no recurso dele. Ele não ataca isso. Pelo menos eu não vi. Então, eu vou pedir vênia ao relator. Eu não estou concordando com a metodologia do MOB. Eu vou voltar para as conclusões. Ok. Passo a palavra ao doutor Jorge. Pelas conclusões, mesmo motivo do Walker. Ok. Doutor Zé Renato. Presidente, eu também não estou confortável com relação a isso e até ia levantar essa questão que o Walker fez, porque realmente essas questões não são discutidas lá na impugnação. Presidente, eu posso pedir vista em mesa e reformular isso e trazer depois do intervalo do almoço? Pode, então esse processo fica suspenso o julgamento. Porque senão todo mundo vai voltar à conclusão e eu consigo analisar isso com mais tranquilidade. Aí vai ficar mais alguém fazer a conclusão e a conclusão vai ser o voto. Então é melhor fazer isso mesmo. Então o item 383 da pauta está suspensa o julgamento para um momento posterior. Ok? Senhores, são 11h22, ao meio-dia e 22. Temos ainda... Esse aí, qual foi o processo? Tá, então tem que 383. Não, só para eu tirar da... Foi o 383. Tá, então a gente ainda tem 1, 2, 3, 4 processos. A gente pode... Vocês querem suspender a sessão? Aliás, suspender não, encerrar a sessão, né? Não, na verdade não é suspender. É encerrar a sessão? Ok. Então, eu declaro encerrada a sessão do turno matinal.